Shalom, shalom para todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui no canal do Ministério da Restauração. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira e quero dar as minhas boas-vindas caso você esteja passando aqui pela primeira vez. Se este for o caso, te convido, caso você queira, a se inscrever em nosso canal e receber as notificações das nossas aulas. Aqui eu posto estudos bíblicos, análise de textos, tudo com base na visão da restauração. O que é a visão da restauração? Quando eu digo que os meus fundamentos, as minhas aulas são todas voltadas para essa visão, a visão da restauração significa dizer voltar às raízes da nossa fé. Quais são as raízes da nossa fé? Os ensinamentos dos profetas, dos escritos, dos apóstolos de Yeshua. É voltar à origem da nossa raiz. Eu estou falando das doutrinas bíblicas, dos ensinamentos de Yeshua, que dizem respeito às origens que estão nas Escrituras. Então, a autoridade das nossas aulas está na Bíblia. Então, hoje, nada mais oportuno do que a aula que nós vamos tratar, que vai estar no livro de Efésios, no capítulo 4. Nós vamos estudar o capítulo inteiro hoje. Eu dividi esse capítulo aproximadamente em 4 partes. Como é que nós vamos dividir aqui o estudo? Eu vou ler de um versículo, do primeiro versículo até uma quantidade, depois assim sucessivamente, e eu vou ministrando para vocês os ensinos que tem aqui, o que é que Deus tem para nós aqui, por partes, ok, pessoal? Para que aquele que não tem costume também, com a leitura bíblica, possa ir nos acompanhando. Então, eu espero aqui que, como mestre, como professor aqui, eu possa estar contribuindo para a restauração da sua mentalidade, da sua vida com Deus, ok? Nós vamos dar continuidade aqui na terceira etapa, do capítulo 4, do verso 17 até o 25, certo? E eu vou fazer agora a leitura bíblica com vocês. Muito bem, diz aqui as Escrituras. Assim eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor, insisto, não vivam mais como os pagãos, com sua forma inútil de pensar. Gente, eu amo Paulo porque Paulo é muito categórico. E eu também, viu? Eu não tenho aqui muito meias palavras para certas coisas, né? Então, não, com a sua forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas. Gente, não sou eu que estou falando, o apóstolo Paulo, é a Bíblia, tá? A inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para mais. Todavia, esta não é a lição aprendida do Messias. Se vocês realmente lhe tiverem dado ouvidos e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido que o que está em Yeshua é verdade. Por isso, no que concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça e a santidade procedentes da verdade, que é Yeshua. Oh, meu Deus do céu! Isso aqui é algo assim tão fantástico. Portanto, despindo-se da falsidade, falem de todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros como parte de um corpo. Irem-se, mas não pequem. Não deixem o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa da sua ira, de outra forma darão lugar ao adversário. Nós vamos aqui agora fazer uma exegese bem profunda destas passagens aqui. Olha, eu considero isso daqui, assim, o eixo da vida cristã, o núcleo
toda a resposta que você precisa. Se você precisava de uma resposta de como você deve se proceder daqui para frente, está aqui no capítulo 4 do livro de Efésios, certo? Você vai ler isso inúmeras vezes até incorporar na sua mente. Então vamos aqui para nossa aula. Quando ele fala aqui, não vivam como os pagãos. O que é ser um pagão? Pagão é todo aquele que não cultua Deus. Pagão é todo aquele que cultua práticas ocultistas. Pagão é todo aquele que não crê no Deus da Bíblia, às vezes até acredita que ele existe, certo? Ser pagão não quer dizer que ele não crê que exista esse Deus. Ele sabe que existe esse Deus, ele sabe que existe, porém ele rejeita. Não é o Deus que ele quis para ele. Ele quis outros deuses com D minúsculo. Ele quis a árvore, a rocha, o quadro, o livro, o carro, o cargo, aquela pessoa que ele idolatra, aquele partido que ele idolatra, certo? Então, este pagão, ele tem o Deus dele, certo? E sem dizer também aqueles que cultuam práticas ocultistas, que realmente cultuam espíritos caídos, não é? E que estão sendo enganados por espíritos caídos, achando que são deuses, mas espíritos caídos, não é? Que trazem toda sorte de destruição. Mas, enfim, né? Não é essa aqui o nosso caso. O que nós estamos falando aqui, que essas pessoas que não seguem os ensinamentos daquele que está no céu, as pessoas que não seguem as leis de Deus, as pessoas que desprezam as leis de Deus, as pessoas que renegam o Deus que as criou, as pessoas que renegam o Deus que salva, o Deus da justiça, da santidade, da pureza, do amor, da prosperidade e da salvação, essas pessoas que rejeitam este Deus, Paulo foi muito categórico a respeito delas. Ele diz aqui, ó, toda forma de pensar deles é inútil. Toda forma de pensar deles é inútil. Inútil para o quê? Para o crescimento da igreja, para a unidade do corpo, para a tua maturidade espiritual. Você não tem que aprender com essa gente. Ele está dizendo aqui, ó, se a vida deles e se a inteligência deles está comprometida, porque Paulo diz aqui, ó, a inteligência deles foi envolta em trevas. O que significa isso? Eles estão dentro de um escuro. A inteligência das pessoas que estão sem Deus, fora de Deus e que não querem Deus, a inteligência deles está dentro de uma nuvem escura. Então a inteligência, ela sofreu um bloqueio, ela sofreu uma interferência, ela está confusa, ela está enganada e ela é enganosa. E ela é mentirosa, é uma inteligência mentirosa. É o ensinamento que sai dessa pessoa mentiroso. É um ensinamento inútil para a igreja, inútil para a sociedade, certo? Porque não acrescenta nada, a não ser o desvio da boa conduta que vem de Deus, das boas companhias, dos bons relacionamentos, da boa educação, do bom comportamento, do bom caráter. Todas as práticas que estão envoltas na obscuridade e que estão afastadas do ensino da palavra de Deus, ela está contaminada. Se você bebe uma água contaminada, você fica com virose, você fica doente, você tem problemas intestinais, você fica com febre e você precisa ser medicado. Se você pega um vírus, você fica contaminado, certo? Se você pega uma bactéria, uma infecção, você está contaminado. O seu corpo está impuro, não é verdade? Você foi contaminado, você está doente, o seu corpo está adoecido. E ele diz aqui, de uma forma muito, muito chocante, você está apodrecido pelos seus desejos enganosos.
Se você foi contaminado por estas mentalidades, se você foi contaminado por esta intelectualidade inútil, certo? Você precisa ser purificado. Quem vai purificar você vai ser o poder de Deus. Quem vai purificar você vai ser o Espírito Santo de Deus. Quem vai purificar você vai ser as leis de Deus. Porque eu sempre digo aqui que assim eu fui ensinada pelos meus rabinos e foi algo que mudou a minha vida. Meu rabino, o querido Marcelo Guimarães, ele sempre diz assim: a graça de Deus te salva. A graça de Deus te salva, mas as leis de Deus te mantêm salvo. Entende? As leis de Deus te mantêm em santidade. As leis de Deus restauram você. Então, Yeshua vem e manifesta a graça de Deus em você e te salva. Mas as leis de Deus te mantêm salvo. Entende como é que é? Porque isso tem a ver com conduta, que é o que Paulo vai falar aqui. Por causa da ignorância que existe na mente destas pessoas que estão envoltas em trevas, eles vivem alienados da vontade de Deus para a vida deles, e eles vivem numa total ignorância que há neles, porque eles resistem a Deus. Essas pessoas, e elas costumam ser extremamente intelectuais, viu? Não se engane, as universidades estão cheias de intelectuais, viu? De mentalidade em trevas, de ensinamentos inúteis e que estão levando uma grande parte da juventude a se perder. Porque estão levando a juventude a se afastar dos caminhos de Deus com os seus ensinamentos inúteis, ignorantes e desprovidos da vontade de Deus. Faço crítica, sim, porque eu também já passei pela academia e vi muita coisa, viu? Inclusive, você está vendo aí o comportamento hoje dentro das universidades, não é? As rebeliões que estão acontecendo e que nível e que tipo de mentalidade está imperando dentro das universidades. Pessoas que vivem alienadas da vontade de Deus para com as suas vidas e quando foram buscar o conhecimento para exercerem uma profissão, se perderam dentro da própria mentalidade porque foram contaminados por aqueles que estão alienados da vontade divina. E ele vai mais fundo aqui. E eles perderam toda a sensibilidade. A agressão verbal, a agressão contra autoridades, a agressão contra professores, a agressão contra autoridades acadêmicas, perderam a sensibilidade, a agressão contra os pais, irmãos contra irmãos, agressão contra as pessoas que amam a Deus, agressão contra as pessoas que têm liberdade para não seguirem a Deus, toda forma de agressão. E ele fala aqui, e eles se entregaram às suas próprias sensualidades, praticando toda a impureza, sempre prontos para mais. Vocês estão vendo aí pelo carnaval. E aqui eu não tenho nenhum medo de falar, porque eu tenho uma liberdade constitucional de ensino bíblico, certo? Então eu estou dizendo aqui que vocês estão vendo que a cada ano que se passa, o nível do carnaval é pior a cada ano. É pior a cada ano, porque ele está falando aqui, se entregaram às suas impurezas, às suas imoralidades sexuais, às suas sensualidades, prontos sempre para mais. E se não bastassem, não é? Toda a sorte de imoralidade sexual que você vê no carnaval, toda violação contra o corpo feminino, principalmente, todo culto a entidades demoníacas, afronta ao Deus que está sentado nos céus, todo tipo de perversão contra a palavra e contra a sociedade de modo geral, contra os bons costumes e aos bons relacionamentos, certo? Se não bastasse isso, ele diz aqui, toda torpeza, viu? E ele fala aqui mais ainda, Jesus é a verdade,
E se você, que um dia se encontrou com ele, se você não deixar o seu antigo estilo de vida, e se você não tirar a impureza que está em você, e se você não tirar a natureza podre que está dentro de você, certo? E os seus desejos enganosos, certo? E se você não deixar o seu espírito e a sua mente ser restaurado por Yeshua, e se você não se revestir da nova natureza, que é a natureza de Yeshua, certo? O que ele está falando aqui? Você não serve para nada. Você é como os pagãos. E o que nós estamos vendo hoje é cristãos vivendo, se não igual, pior que os pagãos. Porque eu quero dizer uma coisa aqui. Aqui no começo do capítulo, ele diz assim que existe um corpo, não é? Existe um corpo unido, que são os filhos de Deus. Existe um corpo, no qual Deus rege mediante um só espírito e um só cabeça, que é Yeshua. Existem outros corpos. Então, se você faz parte deste grupo, se você faz parte deste corpo que pertence a Deus, existem pessoas que fazem parte de um corpo que não pertence a Deus, e ela pode fazer parte do corpo que ela quiser. Deus deu livre-arbítrio para os homens fazerem parte do corpo que eles quiserem, certo? Eu estou falando aqui para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Satanás, faça o que você quiser. Eu estou falando para aquele que faz parte do corpo de Cristo, certo? E para você que faz parte do corpo de Cristo, Paulo está chamando a sua atenção. Que uma vez que você se deparou com Jesus, se você não deixar as práticas daqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, e aqui ele define que práticas são essas, se você não deixar essas práticas, você está no corpo errado. E você não só está no corpo errado, como você chegou para contaminar o corpo de Cristo. E se você chegou para contaminar o corpo de Cristo, você é uma lepra espiritual. E você contamina todo o acampamento. Por isso que no Antigo Testamento, na época de Moisés, tinha que tirar para fora do acampamento até ele sarar. Hoje nós podemos fazer uma metáfora disso, né? Então veja bem. Agora, se você entrou com lepra espiritual, você vai ser limpo. E a partir do momento que você foi limpo, você não pode mais se proceder com as mesmas práticas podres, que atentam contra a honra de Deus, contra o nome de Deus, contra a santidade de Deus, contra a santidade das suas leis. Você deve tirar essa podridão que ele está falando, essa veste apodrecida de pecado, certo? E ele vai falar mais um pouco aqui, tá? Ele fala assim, toma cuidado, porque a prática imoral, ela aumenta. Um dia eu estou na fornicação, que é o sexo antes do casamento. Depois eu já estou nas práticas mais avançadas, quando eu pulo o carnaval. Depois eu me caso e já vou para a prática do adultério. Depois eu vou para as comunidades de sexos grupais. Depois eu já começo a assistir pornografia. E depois eu começo a ensinar pornografia. E depois eu começo a levar outras pessoas à pornografia. Então, essa pessoa ela se transformou numa máquina de destruição. Porque Paulo disse que o intelecto dela está envolto em trevas. E tudo que ela faz, tudo que ela ensina é inútil. Porque não restaura ninguém, pelo contrário. E outra coisa, não possui autoridade no que fala. Porque ela fala uma coisa e a vida é outra. E é aí que você distingue qual é o espírito que atua na vida dessa pessoa. Por aquilo que ela fala e por aquilo que está acontecendo na vida dela. Ok? Vamos lá, finalizando a parte 2. A nossa conclusão. Aqui. O tempo da maturidade e perdoando a si mesmo e restaurando o seu relógio atual. Ele vai falar aqui, no verso 28, o ladrão deve parar de roubar. Quando ele fala assim que você deve alcançar a sua maturidade, nós vamos entrar aqui na questão da maturidade espiritual. Não importa o que você foi no passado, não importa o que aconteceu no passado, não importam
as suas práticas passadas. A Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento o nosso passado e dele não se lembra mais. Deus não se lembra mais do seu passado, mas você lembra. Deus não se lembra mais do que você fez, mas você lembra. Deus não se lembra mais do que você errou, mas você lembra. Nós vamos tratar disso aqui, né? Porque você ainda não alcançou uma maturidade em Deus. Por isso que essas coisas estão acontecendo na sua vida. Por isso que você ainda está lembrando dessas coisas, certo? Então ele fala aqui: o ladrão deve parar de roubar. Em vez disso, deve viver honestamente. Então, se você era corrupto, você tem que parar de ser corrupto. Se você roubava, você tem que parar de roubar. Se você era desonesto, você tem que parar de ser. Se você era desonesto, tem que voltar a ser honesto. Entendeu como é que é? Você tem que deixar a sua prática passada, a sua velha natureza, e aplicar a natureza que Deus te deu agora, a natureza nova, em Yeshua. Certo? Acontece que você tem aí empresário que se diz cristão e na hora do vamos ver é ladrão. Políticos que se dizem evangélicos corruptos. Políticos que se dizem evangélicos desonestos. Políticos que se dizem evangélicos envergonhando a igreja, envergonhando a palavra de Deus, envergonhando o nome de Deus. Se vendendo por bananas, não é? Por bananas. Muito bem. Dessa forma, será capaz de partilhar com os necessitados. Então, ele está dizendo aqui que quando você se depara com Yeshua, a avareza vai ter que sair. A mesquinharia vai ter que sair. Caso você não saiba, aqui no nosso canal eu tenho uma aula ali que vai distinguir. Eu expliquei, deixando a avareza e a mesquinharia. Ali eu distingo bem claramente para você o que significa uma coisa e outra. Vai aparecer o card aqui para você. Depois você assiste essa aula, que é uma aula importantíssima, vai te ajudar bastante também. Certo? Que nenhuma linguagem prejudicial saia de sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Palavrão, palavras de maldição, se auto-amaldiçoar, porque eu não sou nada, porque eu não sou ninguém, porque eu sou um miserável, porque eu sou um fracassado. Paulo está dizendo, não utilize mais palavras que não sejam benéficas para você. Certo? Você tem que se abençoar. Levantar de manhã, já falar, Senhor, meu dia está abençoado, meu dia é abençoado, minha vida é abençoada, a minha casa, os meus filhos, meu casamento, tudo que é meu, os meus bens, ninguém vai tocar, ninguém vai roubar. Você tem que abençoar, proteger a sua casa, blindar a sua casa, a sua vida. Você não pode se autodepreciar mais. A autodepreciação, ela vem de traumas que estão arraigados, traumas de família, palavras que foram ouvidas que destruíram seu coração. Que Deus vai restaurar você. Você tem que começar a desenvolver esta prática de abençoar o seu lar. Porque a prosperidade vem também pelo falar. A prosperidade, a língua tem... Jesus falou que existe poder de vida e de morte na língua. Se você traz vida, vem vida. Se você traz morte, vem morte. Certo? E prosperidade é vida. Ok? E ele fala aqui também, não causem tristeza ao Ruach HaKodesh de Deus. Não tragam tristeza ao Ruach, ao Espírito Santo de Deus. Porque ele os marcou como sua propriedade até o dia da redenção final. Você pertence a Deus. Quando você se achega, quando Jesus te chama, você pertence a esse reino. Você pertence a esse governo. Deus é teu pai. Deus é teu provedor. Deus é teu ajudador. Deus é o seu salvador. Deus é o que te blinda. O que foi que Satanás disse para Deus? Eu não posso tocar em Jó porque você blindou Jó com muros. E eu não posso tocar em Jó. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Olha o que ele está falando aqui, você pertence a Deus e Deus te marcou, Deus te blindou, ninguém pode tocar mais em você, a não ser que Deus permita, e para Deus permitir tem que ter um grande propósito, se é que ele precisa te ensinar alguma coisa, e mesmo assim, a maneira como Deus permite, não vem terrorismo, Satanás faz terrorismo, Deus não, viu? Aí ele ainda fala aqui, livre-se de toda amargura, de todo rancor, de toda ira, agressividade, calúnia, além de toda maldade.
Para de ficar falando mal dos outros, para de caluniar, para de ser agressivo, para de ser mal educado, para de ser rude, grosseiro, ofensivo. Sabe, ninguém merece viver com uma pessoa agressiva, ninguém merece viver com uma pessoa mal educada. Uma pessoa que levanta de manhã, um dia tá bem, um dia tá bipolar, porque hoje eu estou de bom humor, hoje eu não estou... ninguém fala comigo, hoje eu não quero conversar. Não falem comigo que hoje eu não quero conversar. Hoje eu não tô pra ninguém. Tem que pisar em ovos pra falar comigo. Que coisa que é isso? Ninguém tem que pisar em ovos pra falar com você, coisa nenhuma, não. Você tem que ter equilíbrio emocional. Você tem que ter maturidade espiritual, maturidade mental, comportamental. Você é um representante do governo de Deus na terra. Olhe para Jesus como ele foi, vai aprender com Jesus, vai ser um filho de Deus de verdade, vai vestir as vestes de Jerusalém, tire de você Babilônia, tire de você o Egito, tire de você Roma, tire de você Grécia, coloque as vestes de Jerusalém em você, coloque as vestes de Jerusalém em você, vai aprender com o povo de Deus, vai aprender com a Bíblia, vai aprender com Yeshua, vai melhorar o seu comportamento, mude as suas práticas. Não vai cair aqui do céu um pó de ouro mágico que vai fazer você virar uma fada madrinha, um fado madrinho, viu? Então veja bem, é um processo gradual, constante, muito árduo de mudança de vida. Mas eu quero só que o outro mude. Porque é minha mulher. Porque não sei o quê. Porque meu marido. Mas eu não mudo em nada. Eu continuo a mesma pessoinha que a família conhece. A mesma pessoinha que a família conhece. A mesma pessoinha que os colegas de trabalho conhecem. Não é verdade? Que os filhos conhecem. Não é assim? Que a igreja conhece, a mesma pessoinha que a igreja conhece, que o pastor não pode chamar atenção, que a irmã não pode chamar atenção, que o profeta não pode chamar atenção, a melindrosa de sempre, o melindroso de sempre, não faz nada, inútil, não é? Não amadurece, não cresce, e quando é exortado, porque eu vou embora aqui, vou para outro lugar, porque eu fui muito ofendido aqui. Não é verdade? Então você precisa estudar a Bíblia. Tirar a podridão de você. A aula hoje tá pesada, né, gente? Eu vou até tomar uma água. Querem tomar uma água comigo? A aula hoje tá pesada, não é? O que eu posso fazer? Tem dia que Deus coloca uma pluma na mão da gente, não é? Para ensinar. Tem dia que Deus coloca o reio. Não é assim? Jesus não entrou no templo lá, não chicoteou lá? Os comerciantes que estavam fazendo comércio no templo. E o que mais tem hoje é comércio no templo, né, gente? Mas o que tem de barraca dentro de templo hoje, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não é? Então, veja bem, tem dia que é assim. Então, o mestre eu falo aquilo que Deus me deu. Se Deus me deu isso para falar, é isso que nós estamos ensinando. E eu tenho certeza que muitas pessoas, se você tiver com o coração aberto, com a mente aberta, eu tenho certeza que a aula de hoje, a parte 1 e a parte 2, vai trazer restauração. Você tem que estudar agora. Você vai agora depois voltar no capítulo 4 de Efésios e ler o capítulo inteiro, quantas vezes for necessário. Você sabe que um dos grandes métodos de aprendizado é a repetição. Você vai ler, até que aquilo incorpore na sua mente, restaura a sua mente, até que você entenda com mais aprofundamento, com mais plenitude, o que a Bíblia está falando. Às vezes um versículo só aqui vai ser tudo para você. Às vezes todo o capítulo não tem a ver com você, mas às vezes um versículo só tem a ver com você. Uma prática aqui, alguma coisa só. Uma explicação só aqui de todas essas duas partes. De repente alguma coisa menor aqui, assim, era isso aqui que eu queria. Já falou com você. Ok? Já falou com você. Tá? Então aqui, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente como Deus os perdoou no Messias. Perdoem-se mutuamente como Deus os perdoou no Messias. Ora, para encerrar essa aula, eu coloquei aqui o tempo da maturidade, Lucas capítulo 3, verso 23, e perdoando a si mesmo e restaurando o seu relógio atual. Vamos aqui ler o que fala Lucas 23. Lucas 3, 23. E Yeshua tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério público.
ele era, como se pensava assim, filho de José, que era filho de Eli, e aí vem a descendência até chegar em Adão, certo? Ele era da tribo de Judá, e José, o seu pai, era da tribo de Judá, certo? E ele é descendente de José. E Maria também era da tribo de Judá. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O que significa aqui o tempo da maturidade? Nós vamos encerrar essa aula com alguns aspectos bem importantes. A nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, né? Ela exige das pessoas uma maturidade muito cedo. 16 anos, as pessoas começam a perguntar: o que você quer ser? Com 10 anos, o que você quer ser? O jovem, ele está no ensino médio e já está sobre os ombros dele responsabilidades sobre aquilo que ele deve ser ou aquilo que ele quer ser. Às vezes ele nem sabe muito bem. Nós temos que orar pelos nossos filhos, pedir para que Deus fale com os nossos filhos e para que Deus faça florescer dentro dos nossos filhos o talento que ele deu para os nossos filhos. Porque é Deus que dá presentes para os homens. Cada pessoa nasceu com um talento sobre a face da terra. É Deus quem distribui talentos, seja maiores ou menores. É Deus quem distribui talentos na porção do chamamento de cada um. Então você deve orar para que Deus aflore, para que Deus fale, para que Deus desperte dentro do seu filho qual o talento que Deus plantou dentro dele, para que ele tenha sucesso profissional na vida dele, para que ele não erre na escolha da sua graduação. Mas os pais falham nesses aspectos, não é verdade? E às vezes os jovens ficam muito desamparados, principalmente na Europa, não é? A Europa está vazia de amor, certo? Ora, então o que acontece? Nós cometemos erros. Desde muito jovens, nós somos forçados a tomar decisões complexas que estão acima da nossa maturidade mental, espiritual, física e moral. Precisamos da ajuda dos pais, dos mentores. O que acontece? Não temos. Essas pessoas falham com os jovens, certo? E aquela pessoa muito jovem começa a tomar decisões e ela vai tomando decisões e decisões uma atrás da outra. E às vezes, por sorte, não é? Às vezes emplaca um gol, na verdade. Às vezes consegue um bom emprego ou se deu bem naquela graduação e conseguiu muitas coisas. Se conseguiu felicidade, eu não sei, daí é outro aspecto. Mas, enfim, o nosso passado nos fez errar muito. Nós erramos muito na vida. E por conta disso, nós sofremos consequências espirituais, emocionais, financeiras, físicas, morais, certo? Casamentos acabam, filhos rompem com pais, gravidez antecipada, casamentos equivocados, empregos que fazem mal. Nossa, não dá nem para enumerar, não é verdade? Não dá nem para enumerar. Então, veja bem, por conta disso, as pessoas começam a ficar com feridas, não é? Espirituais, com feridas na alma. O intelecto começa a ficar abalado. O aprendizado fica abalado, a capacidade cognitiva fica abalada. E fracassos, e derrotas, e perdas. Chega num ponto, o desânimo é tão grande, começa a vir a depressão, começa a vir a força de vontade, às vezes até mesmo suicídio, ou então a desistência de muitas coisas da vida. Ora, quando Yeshua chega, ele chega para restaurar. Por isso Paulo foi falar com a comunidade de Éfeso. Ele foi tratar dessas questões. Existia antes uma vida, agora tem uma outra vida. Então eu quero dizer para você assim, aquilo que Paulo disse para a comunidade de Éfeso: não importa o que aconteceu lá atrás, o importante é o que vai acontecer daqui para frente, com Yeshua. Lá atrás você estava sem Yeshua.
Agora você tem um corpo. Agora você tem um Deus. Agora você tem um Pai. E agora você tem ministérios. Você tem mentores que te ensinam a ouvir a voz de Deus, que são representantes de Deus na terra, que são ferramentas de Deus para te colocar no prumo de novo. Certo? Agora, o importante é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa se você já caiu. O importante é você se levantar e caminhar daqui para frente. E o que a aula está ensinando hoje, o que a Escritura está te ensinando hoje, é que aquilo que aconteceu, aquelas roupas velhas, aquela velha natureza, aquele velho pensamento, aquela velha decisão, aquela velha atitude, aquela velha maneira de pensar, sabe? Aquele discursinho de que filho de peixe, peixinho é, isso é uma grande mentira. Você tá entendendo? Então, veja bem, vou dizer uma coisa para você. Esse trapo podre, essa natureza podre, essa roupa podre, isso que Paulo está dizendo que você deve deixar, tirar de você. Porque agora você é uma nova pessoa, imersa no ensinamento de Deus. Entendeu? E a partir deste momento, quando você passa a ser esta nova pessoa e começa a receber esse aprendizado, você também tem que mudar as suas práticas. Porque não adianta nada entrar o ensinamento na sua mente, você ter acesso a esse ensinamento e você não colocar em prática na sua vida o ensino que está sendo dado aqui para você. Gratuitamente. Viu? Gratuitamente. Não estou cobrando 50 mil reais aqui para dar ensino bíblico, não. Viu? Está sendo gratuitamente aqui no canal para você. Tá? Deus me supre de outras maneiras. Se Deus quiser me levar para dar uma grande palestra numa grande universidade, onde eles vão pagar o meu cachê, tudo bem, é minha profissão. Eu também sou graduado, eu também sou uma professora mestre na academia. Tenho minha profissão secular, certo? Tenho o meu ganho secular. Deus me prospera de muitas outras formas. Entendeu? Então, veja bem, você vai deixar essas práticas e aplicar na sua vida, porque aqui em Lucas está dizendo que Jesus tinha 30 anos quando ele começou o ministério, porque no Oriente Médio, principalmente naquele período, era a idade da maturidade. Hoje, eles colocam sobre nós a maturidade aos 18 anos. Nós somos jovens aos 18 anos, adolescentes aos 18 anos. Mas naquele tempo se começava aos 30 anos. Um homem estava apto para se casar a partir dos 30 anos de idade. Ele estava na maturidade, na sua virilidade, no seu domínio. Entendeu? Então você vai parar de se cobrar porque você era muito jovem. E você vai se perdoar, porque aqui Paulo diz assim, você vai se perdoar. Como Deus nos perdoou no Messias. Se Deus já perdoou você no Messias, por que você ainda está se culpando? É para você se perdoar do seu passado. Feche as portas do passado. Você era jovem, você não teve mentor, você não teve orientação, você não sabia o que fazer, você estava desamparado, sem dinheiro, perdido, maltratado, desprezado. E você foi vivendo conforme foi possível. Você foi um sobrevivente na terra. Mas Deus não quer que você seja um sobrevivente. Deus quer que você seja uma pessoa madura espiritualmente para receber dele as dádivas e as bênçãos que ele tem para te dar, para que você seja uma pessoa bem-sucedida, próspera, bem realizada na terra, para que você coma o melhor dessa terra, para que você viva o melhor dessa terra, para que você tenha a melhor casa, o melhor carro, sim, a melhor escola para os seus filhos, a melhor faculdade, o melhor emprego, o melhor cargo, o melhor lugar. O melhor lugar da terra. Sim, Deus tem o melhor lugar da terra para te dar. Deus tem. Mas depende também da sua conduta e da sua maturidade. Agora você já está maduro na idade. Tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui têm até mais do que 30 anos. Perdoe-se. Porque Jesus foi aos 30 anos. Ele já estava maduro. Certo?
Então ele está dizendo, agora eu quero que você seja maduro. Ele está mandando aqui, restaure o seu relógio atual. Perdoe a si mesmo e restaure o seu relógio atual. Hoje, nesta aula, neste dia, hoje existe um relógio para você. Hoje chegou um relógio de maturidade para você. Hoje Deus está dizendo que você está apto. Hoje Deus está dizendo que você está maduro. Hoje Deus está dizendo que você tem capacidade cognitiva de desenvolvimento, de liberdade de expressão, de liberdade de decisão, de poder próprio, de livre-arbítrio. Deus está dizendo, hoje começa o relógio da sua maturidade. Vai, siga em frente agora. Chacoalhe a poeira dos pés. Deixa esse passado para trás. Para de perder tempo com o que te fizeram, com o que te falaram, o que aconteceu. Isso não volta mais, não se reflete. Essas pessoas nem estão se lembrando de você. E você está... Pessoas que nos últimos 10 anos estão lá, até milionários, e você ainda nem terminou a sua primeira graduação, porque você está se lembrando o que falou para você. Esquece. Hoje chegou o relógio da sua maturidade. Hoje chegou restauração. Esta é a nossa visão nesse ministério. Esta é a visão da restauração. Você que é jovem, que está me ouvindo, a maturidade que Deus está chamando você é uma maturidade espiritual, comportamental, de restauração de mentalidade, de vida, de comportamento, porque Deus quer dar para você os presentes que ele tem, porque ele levou cativo o seu cativeiro, ele levou embora a tua jaula, ele levou embora a sua prisão, ele levou embora o faraó que regia sobre a sua vida, que era Satanás. E agora ele te libertou, e agora ele quer dar para você os seus presentes. Mas Deus não dá presente para porcos. Deus não dá presente para cães. Deus dá presente para seres humanos. Deus dá presente para filhos. Deus dá presente para aquele que o honra, para aquele que ama a sua lei, para aquele que não pratica pecado, para aquele que não pratica imoralidade sexual, para aquele que não vai pular carnaval, para aquele que não vai bater palma para demônio, para aquele que não vai se expor ao ridículo, mas para aquele que ama a si mesmo, para aquele que cuida do próprio corpo, da própria imagem, do próprio nome. Deixe de ser corrupto, deixe de ser desonesto, deixe de ser mentiroso, deixe de xingamentos, deixe as práticas velhas. Tenha agora a natureza de Cristo em você. E eu desafio a você, se não vai acontecer algo na sua vida sobrenatural, que vai impactar não só você, como todos aqueles que estão ao seu redor. E você será um testemunho do reino de Deus na terra. Porque este é o nosso objetivo, sermos agentes da restauração, resgatar os nossos jovens, trazer os nossos jovens de novo à moral, aos bons costumes, às práticas boas, aos bons relacionamentos, a uma vida saudável, a um relacionamento saudável com Deus, viu? A despertar novamente o teu espírito, para que o Espírito de Deus possa falar com você, porque Ele é o teu Pai e Ele quer que você faça parte do corpo dele. Amém? Restauração já, shalom, shalom, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.